Digamos que você tem o seguinte problema, um polinômio de segundo grau, e você quer achar quais são os valores de x que tornam essa função igual a zero. Podemos fazer um análogo desse problema com a geometria, considerando como se x fosse um quadrado de literal lado x. Podemos partir nosso termo 4x em dois retângulos de área 2x. E para completar nosso quadrado, somamos um pequeno quadrado de área 4. Portanto, podemos ver pelo nosso binômio que x ao quadrado mais 4x mais 4 tem que ser igual a x mais 2 ao quadrado. Podemos subtrair 14 de ambos os lados da equações e assim obtemos x ao quadrado mais 4x menos 10 é igual a x mais 2 ao quadrado menos 14, que se você reparar, é igual à nossa função original. Com essa informação em mente, podemos voltar ao nosso problema original. Que valor de x torna essa função igual a zero? Nós podemos substituir nossa função pelo valor mais simples que encontramos, de um quadrado menos uma constante. Assim, nós podemos igualar a nossa nova função a zero, somamos 14 dos dois lados e tiramos a raiz quadrada. Lembrando que ao tirar a raiz quadrada, nós obtemos um valor positivo e negativo. E para o passo final, subtraímos 2 dos dois lados da equação. E nós achamos o valor real de x. Verificando com uma calculadora gráfica, podemos ver que a resposta está correta. Uma pergunta que você pode estar tendo agora é: por que você não simplesmente usou a fórmula de Bhaskara? A questão é que é justamente desse método que vem a fórmula de Bhaskara, a análise geométrica de um problema aritmético. Nós podemos começar com uma fórmula genérica de um polinômio qualquer. Nós dividimos toda a equação por a e passamos a constante para o outro lado da equação subtraindo. De novo, nós vamos usar o método de completar o quadrado. Assumimos que x ao quadrado é um quadrado de lado x e que bx dividido por a pode ser dividido em dois retângulos, que vão ter uma área igual a bx dividido por 2a cada. E, com isso, nós podemos ver que o quadrado que falta tem que ter uma área de b ao quadrado sobre 4a, por ser um quadrado de lado b sobre 2a. Nós podemos somar b ao quadrado sobre 4a em ambos os lados da equação. No lado esquerdo, podemos compactar o nosso quadrado pelo binômio. E no lado direito, nós multiplicamos c sobre a em cima e embaixo por 4a. Assim, os denominadores ficam iguais e podemos uni-los. Nós podemos tirar a raiz quadrada e depois subtrair b sobre 2a de ambos os lados da equação. E essa é a derivação da fórmula de Bhaskara, a partir de uma análise geométrica. Agora eu faço uma pergunta a você. Se para um polinômio de segundo grau nós podemos fazer uma análise geométrica com um quadrado, para um polinômio de terceiro grau nós podemos fazer uma análise geométrica com um cubo, que é seu análogo em 3 dimensões? Como existe sim uma solução para o polinômio de terceiro grau, então vamos descobrir como esses matemáticos acharam essa solução. E nossa história começa com o matemático Sinfone del Ferro, que descobriu uma solução para um polinômio cúbico deprimido, que é um polinômio cúbico, que não tem o termo x ao quadrado. Infelizmente, não dá para saber qual é a dedução de del Ferro, pois ele apenas contou a solução, e apenas a solução, do polinômio cúbico no seu leito de morte, para um de seus estudantes, Antônio Fior, que foi o único a possuir, por um bom tempo, o segredo do polinômio cúbico deprimido. Antônio Maria de Fiore era um estudante de matemática, mas não dos muito bons. Ele queria um jeito de obter reputação e dinheiro de maneira rápida e efetiva. E como ele poderia fazer isso? Bem, isso é simples. Ele decidiu apenas desafiar um grande matemático da época para uma épica batalha matemática. Caso você não saiba, pelo século XVI, XVII, era comum na Itália que estudiosos e matemáticos propusessem desafios um para o outro no ramo da matemática e física. O desafiador e o desafiante, criavam questões e definiam um prazo, e eles deveriam colocar uma certa quantidade de dinheiro, com uma aposta mesmo.
o vencedor é declarado como mais esperto e mais capacitado como matemático, enquanto o perdedor perde grande parte da sua reputação e, é claro, o seu dinheiro. Sabendo do potencial desafio que estava à sua frente e da possível ameaça à sua carreira e reputação, Tartaglia criou uma lista com diversas questões para que Fior pudesse resolver, enquanto Fior entregou a seguinte lista de exercícios para Tartaglia. Isso aconteceu mesmo. Tartaglia não acreditava na capacidade de Fiore de resolver esse tipo de problema, que na época era considerado extremamente complicado. Então, para ele ter a ousadia de mandar uma lista só com esse tipo de problema, ele assumiu que de alguma maneira ele sabia de uma solução geral. Então, Tartaglia começou a trabalhar nisso. Nós podemos ver aqui a expansão de um cubo de lado x mais y. E Tartaglia usou esse análogo geométrico para poder achar sua solução. X mais y ao cubo tem que ser igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Nós podemos colocar o x e o y dos termos quadrados com a multiplicação, e assim nós conseguimos dois termos 3xy, o qual podemos colocar em evidência. Nós podemos também aplicar a seguinte substituição: x mais y igual a z. De novo, nós vamos substituir e achamos que um cubo de lado x mais y tem que ter um volume igual a um cubo de lado x mais um cubo de lado y mais 3 paralelepípedos de lados x, y e z. E por fim, Tartaglia moveu o y ao cubo para o outro lado da equação, subtraindo. E nós conseguimos a seguinte equação: x ao cubo mais 3xyz é igual a z ao cubo menos y ao cubo. Essa análise parece não ter nada a ver com nada para começo de conversa. Mas você tem que parar para pensar aqui em duas coisas. X é uma variável, y e z são constantes. E que se nós somarmos y ao cubo dos dois lados da equação, nós podemos completar o cubo e simplificá-lo. Bem, nós podemos comparar a equação que Tartaglia desenvolveu com um polinômio cúbico deprimido normal. E podemos ver que essas duas equações podem se igualar se A foi igual a 3yz e B foi igual a z ao cubo menos y ao cubo. Nós temos um sisteminha de duas equações e duas variáveis. Como nós temos duas equações e duas variáveis, nós podemos achar os valores de y e z. E como nós temos os valores de y e z, podemos achar o valor de x, que é a solução para a nossa equação. E assim, após 28 dias buscando uma solução geral para os problemas de Del Ferro, Tartaglia conseguiu resolvê-los em apenas 2 horas, com sua nova fórmula descoberta de maneira independente. E com isso ele pode ganhar todos os benefícios de um duelo matemático, como a recompensa em dinheiro, um incrível aumento em sua popularidade e o direito de se gabar de sua superioridade intelectual, enquanto Del Ferro foi condenado ao esquecimento, apagado da história. E é claro que, graças à natureza pública de um duelo matemático, todos ficaram sabendo que Tartaglia havia conseguido resolver o polinômio cúbico deprimido. Todos queriam saber a sua resposta, todos queriam saber a solução. Qual é o método que esse gênio desenvolveu? E o que Tartaglia fez? Obviamente, ele escondeu a solução do polinômio cúbico como se fosse um segredo, as 7 chaves. Como ele não poderia? Se outra pessoa soubesse, seria uma outra ameaça à sua carreira. Outro duelista poderia vir e ele não teria uma vantagem preciosa, que é a solução geral para o polinômio cúbico. Mas é claro, pessoas podem ser persistentes e irritantes. Em particular, um homem, conhecido como Girolamo Cardano. Cardano começou a incomodar Tartaglia, mandando a ele diversas cartas. Várias cartas, que variavam desde elogios sinceros, elogiando o intelecto do gênio, a insultos por ele ser egoísta e não dividir ou compartilhar a fórmula de uma coisa tão genial.
Após muitos xingamentos e muito trabalho para convencer Tartaglia, Cardano conseguiu, porém com uma única condição. Ele estaria fazendo um juramento sagrado para Tartaglia para nunca, nunca, jamais compartilhar o segredo do polinômio cúbico deprimido. E após fazer essa promessa, Tartaglia entregou a solução do segredo. Cardano era um homem extremamente ambicioso, e após receber a equação de Tartaglia, ele imediatamente começou a brincar e experimentar com ela. E ele tinha em mente um objetivo muito mais ambicioso do que qualquer pessoa naquela época. Ele queria achar uma solução geral para o polinômio de terceiro grau, incluindo o termo x ao quadrado. Mas quem é Cardano? O que esse cara tem de grande coisa assim para poder provar que ele é capaz de resolver isso? Ele tem uma chance. E como de se esperar de uma pessoa com um currículo tão extenso como Cardano, ele, após alguns anos de trabalho, ele conseguiu desenvolver uma solução geral. Ele aplicou a seguinte substituição para a fórmula. Ele disse que x pode ser substituído por um termo t menos a dividido por 3, onde t seria a nossa nova variável e a é a constante que acompanha o termo x ao quadrado. Nós podemos substituir, e como nós sabemos resolver os termos cúbicos e quadráticos, foi simples para ele. T menos a sobre 3 ao cubo se torna t ao cubo menos a t ao quadrado mais a ao quadrado t sobre 3 menos a ao cubo dividido por 27. O termo quadrático multiplicado pela constante a se torna a t ao quadrado menos 2 vezes a ao quadrado t sobre 3 mais a ao cubo dividido por 9. E o termo b é bem trivial. Note uma coisa interessante. Os termos que têm t ao quadrado se cancelam. Nós temos at ao quadrado positivo e negativo. Somando tudo, nós obtemos a seguinte equação. E depois de organizar um pouco, nós conseguimos que t ao cubo mais b menos a ao quadrado sobre 3t mais c mais b 2 vezes a ao cubo menos 9ab dividido por 27. A questão agora é, isso se tornou um polinômio cúbico deprimido, com a e b tendo o valor dessas constantes que vocês podem ver. Ou seja, pegue um polinômio cúbico qualquer, transforme um polinômio em um polinômio deprimido e use o método de Tartaglia para resolvê-lo. E pronto, você tem uma solução para todos os polinômios de terceiro grau. E é isso, Cardano finalmente conseguiu a glória, a riqueza, a fama. Ele poderia publicar a solução e o código de honra e a promessa que ele fez para Tartaglia, né? Ele não poderia contar para ninguém, pois todo o seu trabalho foi derivado do trabalho de Tartaglia. E revelar isso seria quebrar a promessa que ele fez. Ai, códigos de honra. Cardano estava obviamente frustrado com este fato. E ele ainda estava tentando arrumar um jeito de driblar a promessa que ele fez para Tartaglia e publicar seus resultados. Mas ele não iria quebrar a promessa dele. Bem, isso até que, em uma viagem para Bolônia, em 1543, ele encontrou um caderno de anotações escrito pelo próprio Del Ferro, que, se você não se lembra, é o cara que contou o segredo do polinômio cúbico deprimido para seu aprendiz, Antônio Fior, que desafiou Tartaglia para uma batalha que levou Tartaglia a desenvolver de maneira independente o polinômio cúbico. Ou seja, outra pessoa desenvolveu o polinômio cúbico de maneira independente antes do Tartaglia. Na cabeça do Cardano, isso libertava da promessa, pois ele não estaria publicando o trabalho de Tartaglia, e sim o trabalho de Del Ferro. Incrível! E com isso, depois de tanto tempo, depois de tanto esforço e trabalho duro, ele conseguiu arrumar uma desculpa para publicar suas descobertas. E é claro, Cardano publicou tudo isso em um belo e grandioso livro, que recebeu o título de Ars Magna, que vem do latim A Grande Arte. A última frase do seu livro é: escrito em 5 anos, que dure por 5 milênios. Muitos consideram esse livro como o começo da aritmética moderna.
É claro, Tartaglia não ficou nem um pouco feliz com isso, a publicação de seus trabalhos. E isso iniciaria uma longa rivalidade e inimizade entre os dois. Mas, por hora, este é o fim da história do polinômio de terceiro grau. Uma última coisa antes de acabar o vídeo. Eu gostaria de propor a vocês que vocês tentassem resolver esses problemas aqui, usando os métodos que vocês viram nesses vídeos. Isso é possível e você tem capacidade se você prestou atenção em tudo que foi discutido e o que aconteceu. Eu peço que você resolva também, especialmente, ou pelo menos tente resolver, o problema número 2. Você vai esbarrar em uma pedra no seu caminho, que Cardano esbarrou há mais ou menos 500 anos atrás. E essa pedra vai ser o assunto do próximo vídeo. Agradeço a todos por terem assistido até aqui, se inscrevam se gostaram, e eu vejo vocês no próximo.